A paz do Senhor, que alegria, que satisfação estarmos juntos por mais uma escola bíblica abençoada, amém? Me sinto honrado com a sua presença. Ficamos contando os segundos para que chegue esta quarta-feira, nesta hora, para nós estudarmos juntos na nossa tão amada, tão animada escola bíblica, amém? O estudo de hoje, meus queridos irmãos, como de costume, sempre está uma maravilha. Vamos falar acerca do namoro segundo a Bíblia. Isso mesmo, namoro segundo a Bíblia. Coisa boa é namorar, não é verdade? Já dizia o poeta. Se o nosso namoro realmente fosse exercido como era para ser, seria uma maravilha. E o interessante, meus queridos irmãos, que na Bíblia você não vai encontrar essa expressão namoro. Na Bíblia não tem canto nenhum falando sobre o namoro diretamente, mas podemos usar alguns versículos universais que se encaixam, que nos dá um norte acerca dessa fase tão importante no relacionamento. Amém? Que nós possamos aprender na aula de hoje um namoro segundo a Bíblia. Vem comigo? Vamos aprender? Glória a Deus! Meus irmãos, não temos por objetivo aqui machucar, ofender ou apontar erros de ninguém. O objetivo dessa série Família segundo a Bíblia é aprendermos com quem sabe. E quem sabe? É a sacrossanta Palavra de Deus. A Bíblia é a bússola da nossa vida, do nosso comportamento. Amém? Meus queridos irmãos, todo esse estudo, ele foi baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz: Eis que ponho diante de ti dois caminhos, vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Amém? Então, o objetivo é você escolher o caminho que você quer seguir. Porque a Bíblia, ela não impõe nada a ninguém. Ela simplesmente coloca os caminhos, bom ou ruim. Quem escolhe é você. Amém? Então vamos falar dessa tão importante etapa de nossa vida, que é a etapa do namoro. Oh, que saudade! Como é bom namorar! A propósito, queria fazer uma pergunta. Não se ofenda. Hoje existe namoro ou test drive? É uma pergunta. Não se ofenda. Porque o namoro deveria ser para você conhecer, para você ter intimidade no sentido de ter um relacionamento com a pessoa, para que você pudesse aprender junto, né? Se conhecer melhor, namorar com a intenção de noivar e, consequentemente, casar. Na cultura bíblica não tem essa expressão namoro. Por quê? Porque naquele tempo e naquela cultura ainda hoje não se namorava. Simplesmente se noivava e se casava. Em média, o noivado durava 7 anos, que era um tempo para se conhecer. Não é verdade? Se utilizássemos dessa estratégia, seria de suma importância para nós. Como seria bom. Não é verdade? Mas vamos falar, meus queridos irmãos, de alguns erros que não devem ser cometidos no namoro. Alguns erros que, consequentemente,
vai prejudicar muito, muito lá na frente, se você cometer esses erros. O primeiro erro que nós vemos no namoro, vamos lá? Provérbio 25:17. Não se farte na casa do teu irmão, para que não haja contenda entre ele e ti. Não se farte na casa. O que nós vemos hoje em dia, meus irmãos, é um namoro tão pegajoso, um namoro tão, como podemos dizer assim, tão cansativo. A Bíblia diz, não se farte na casa. Você vê que os namoros hoje em dia, o cara chega de 7 da manhã, sai de meia-noite da casa da namorada ou do namorado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não há tempo nem de deixar saudade. No nosso tempo, o pai dizia logo, aí, namoro aqui é só final de semana, viu? De 6 da noite, 7 da noite, às 10 horas no máximo. Tinha aquele prazer, aquela alegria, aquela expectativa de ver a namorada. Hoje em dia há um termo aí que há uma certa verdade nele. É namarido. É namorado com marido. Não tem mais aquela expectativa de encontro, aquela saudade. É como se dizia na minha terra, um se soca na casa do outro, sem nenhuma educação, o tempo todo. O cara não estuda, o cara não trabalha, o cara não faz um curso, a menina não lava um prato, não varre uma casa, não estuda. Eu não sei como esse povo consegue namorar de manhã até de noite, os 7 dias da semana. Tá aí o primeiro erro. Não se farte na casa da sua namorada. Não se farte na casa do seu namorado. Programe-se os dias para se encontrar. É tão bom sentir saudade, é tão bom o reencontro, não é verdade? Hoje em dia não vemos isso. Primeiro erro, se fartar na casa dos namorados. Tanto a jovem na casa do namorado, como o rapaz na casa da namorada. Isso não é salutar. Segundo erro, Gálatas 5,19, a parte B. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. É que eu quero falar. O namoro hoje, ele é muito cheio de lascívia. O que é lascívia, meu irmão? Lascívia. Lascívia é falta de pudor. Falta de pudor. Roupas inadequadas. Falta de vergonha. Roupas que desencantam o libido sexual. Hoje em dia, tanta jovem como jovem veste roupa excessivamente indecorosa, excessivamente curtas, coladas, que não faz outra coisa a não ser despertar o libido sexual. Além da pessoa se socar dia e noite um na casa do outro, se veste com a roupa que você vê toda a silhueta do corpo, vê toda a silhueta das partes íntimas. Isso é falta de pudor, isso é falta de vergonha. No nosso tempo o pai dizia, essa roupa não vai vestir não. A mãe dizia, essa roupa está muito curta, muito colado. Hoje em dia o jovem veste a roupa que quer. Uma roupa totalmente inadequada. Provocando a lascívia, a falta de pudor. Segundo erro. Terceiro erro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a parte B. Que vos abstenham da prostituição. Você que comete fornicação, sexo fora do casamento, isso é prostituição. Muitas vezes pensamos que prostituição só são aquelas pessoas que vivem disso, né? Infelizmente,
nós vemos um namoro hoje repleto de prostituição. Se conhece de manhã, se vai para casa à tarde e se vai para a cama à noite. O Brasil lidera o ranking em gravidez infanto-juvenil, em gravidez na adolescência. Meninas de 15 a 19 anos, tudo grávida. Porque se prostitui. Porque sexo fora do casamento é fornicação, é prostituição. E a Bíblia manda se abster, se afastar, se controlar, não querer. Não é verdade? Então, tá aí. O terceiro erro que traz tanta dor de cabeça aos pais é a chamada gravidez precoce, que só estoura nas costas do pai, da mãe e dos avós. Quarto e último erro do namoro hoje em dia. Provérbio 1:8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. É para ouvir. Hoje em dia o namoro é composto de desobediência aos pais. Que saudade do tempo em que a gente conhecia uma menina no colégio ou na rua ou no emprego e dizia, vamos namorar, ela, vamos pedir permissão ao meu pai, à minha mãe. Se ela deixar, a gente namora. Hoje em dia não há mais pedido de permissão para namorar. Simplesmente se leva e pronto. Quando o pai diz não, é não. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia o pai é simplesmente avisado e quando é avisado, desobediência aos pais. Se o seu pai disser, meu filho, essa menina não dá para você. Minha filha, essa menina não dá para você. Obedeça aos seus pais. Ele sabe muito mais do que você. Ele cometeu talvez os mesmos erros que você está prestes a cometer. Desobediência aos pais. Esses são mais o quarto erro do namoro de hoje. Vai viajar com o namorado, vai para casa dos parentes do namorado, sem conhecer nem o namorado, quer dirá a família dele. E quando o pai diz não, fica todo mundo com cara feia. Quarto erro do namoro de hoje. Desobediência. Mas graças a Deus que não é feito só disso. Vamos falar acerca de acertos do namoro. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, parte A. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, parte A. Foge das paixões da tua mocidade. Ah, é raro. Mas tem tanto jovem ainda que foge das paixões, né? Em vez de se preocupar em namorar, ela foge, ela se preocupa em estudar, em trabalhar, em fazer uma faculdade. Eu conheço amigos que a turma dizia, mas pai, que caba bestalhado, não tenho uma namorada, esse meu amigo, eu quero é me formar. Eu quero é estudar, eu quero é ter um emprego federal. E muitos conseguiram o seu objetivo para depois namorar. E muitas vezes hoje em dia, o jovem ele não foge das paixões da mocidade. Ele não foge do desejo sexual, do desejo de farra, do desejo de festa. A Bíblia nos ensina para fugir e não se entregar. Eis a primeira qualidade do namoro que tem tudo para dar certo. É aquele jovem que espera o tempo certo. É aquela jovem que espera o tempo certo. Aqueles jovens que fogem das paixões da mocidade. Amém? Primeiro acerto. Segundo, Provérbio 18, 24, parte B. Há amigos mais chegados que irmãos. Ah, como é importante quando um namoro começa na amizade e depois se transforma em namoro. Quando um namorado conhece o outro. Quando o namorado conhece a namorada. Quando a namorada conhece o namorado. Quando primeiro eles se tornam amigos, para depois se tornarem namorado. Coisa boa é isso. Quando você conhece a pessoa e se apaixona por ela, pouco provável que dê errado. A grande maioria das vezes dá certo, porque começou numa amizade e transformou-se no amor. Isso é muito importante. Segundo acerto. Terceiro acerto.
Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 16. Cantares 2:16, parte A, que diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Sabe o que significa isso? Compromisso. Isso. Namoro com compromisso. Não é ficagem. Não é ficar, não. É eu sou dele e ele é meu. Nós temos compromisso. Nós temos objetivo. O objetivo do namoro tem que ser o noivado e, consequentemente, o casamento. Se chama compromisso. O seu namoro é baseado no compromisso? Pense nisso. Você pode dizer: eu sou dele e ele é meu, eu sou dela e ela é minha, a respeito no namoro? Pense nisso. Quarto e último, Josué 24:15, a parte final do versículo diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa. Quem namora tem que querer noivar. E quem noiva tem que querer casar. Constituir um lar, uma casa, uma família. Esse é o namoro salutar. Esse é os conselhos que a Bíblia dá. Você que está namorando, está com esse pensamento de noivar? E quando noivar, você está com o pensamento de formar uma casa, uma família, um lar? Graças a Deus. Preste atenção. Eu queria deixar 3 perguntas que você responda nessa aula de hoje. Não só essas 3, muito mais. Mas eu queria deixar 3 perguntas. Primeiro, qual era melhor, o namoro do passado ou o namoro de hoje? Quanto tempo durava o namoro do passado ou o namoro de hoje? Terceiro, o namoro do passado trazia mais alegria, tanto para você como para os pais, mais compromisso? Ou de hoje traz mais alegria? Queria que você fizesse uma comparação de ontem e o de hoje. Amém? Nunca é demais. Poste. Queremos ouvir a sua voz no áudio e que você possa analisar que tipo de namoro você está tendo e qual namoro que a Bíblia nos ensina. Você viu aí 4 erros. Vamos recapitular? Primeiro erro: excesso de encontro. Viver socado um na casa do outro é o primeiro erro. Segundo erro: lascívia, roupas indecorosas, roupas inadequadas. Terceiro erro: prostituição. Ter relação sexual ainda no namoro, nem no noivado ainda no namoro. Sexo precoce. Quarto erro: ser desobediente. Vamos para os acertos? Vamos? Primeiro, fugir das paixões da mocidade. Saber que tem hora para tudo. Amém? Segundo acerto, ter amizade primeiro do que um relacionamento. Conhecer a pessoa. Ser amigo e depois se tornar namorado. Terceiro acerto, ser dele e ele ser seu. Ter compromisso no relacionamento. E quarto acerto, querer formar uma casa, um lar, uma família. Amém? Esses são os erros e os acertos, as advertências que a Bíblia nos dá. Pensou nisso? E aí? Se encontrou em qualquer do erro desse? Se você não se encontrou nos erros, amém. E se você se encontrou, ainda há tempo de mudar. Que Deus possa nos abençoar e aplicar esse estudo no nosso coração. Namorar é muito bom, desde que você namore com respeito, consciência, pudor e, acima de tudo, temor a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos aplicar esse estudo em nosso coração.
E nunca se esqueça, somos a escola bíblica. Um abraço no coração.